Fala, meus queridos, quanto tempo eu não apareço aqui? E desta vez diretamente aqui, ó, de Dubai, em frente ao Burj Khalifa. Bom, esse vídeo aqui eu vou explicar para você o porquê que eu decidi vir morar aqui em Dubai, nos Emirados Árabes, em uma cultura completamente diferente da minha, muito distante, né? 15 horas de avião aí da minha família e do Brasil. Então, esse vídeo ele carrega um tema muito importante para você que quer ter um rompimento na sua vida, você quer crescer, você já tentou várias coisas do seu jeito, mas você ainda não conseguiu. E aí você faz, estuda, faz de tudo, fala com quem tem que falar, mas as coisas não fluem. Bom, eu vou te passar um overview, né, geral de tudo que eu fiz para hoje conseguir vir morar em um lugar como esse, mas não falando sobre curso ou técnica ou marketing, mas falando sobre frequência e vibração. O que acontece? Quando a gente quer crescer na vida, a gente tem um sonho, uma meta, a gente geralmente começa, né, a procurar estudar, procurar informações sobre como fazer aquilo, como alcançar sua meta de vida. Mas aí você até encontra muitas informações, cursos e pessoas que parecem que entendem e têm resultados. Porém, elas te falam para você fazer certas coisas e você começa, mas você não termina. Principalmente porque, na verdade, se você der um zoom na sua mão, você vai ver que dentro da sua mão tem um átomo. E esse átomo é uma partícula concentrada de energia. Então a gente somos, né? Nós somos uma vibração nesse universo. A gente somos, como diz na palavra, vós sois deuses na Terra. Então, se a gente tem um Deus maior, que é o centro de toda a energia, de toda a força, e a gente é a centelha dele aqui na Terra, é como se a gente fosse os tentáculos dele. Só que a gente tem um poder, imagem e semelhança, é isso que diz em Gênesis, de você vibrar na vibração que você deseja alcançar e então simplesmente você alcança ela. Porque você é imagem e semelhança de um Deus. Quando ele te fez, ele te deu a coroa do poder para que você pudesse usar os talentos que ele tem. Só que Deus é perfeito. E quando a gente fala de Deus, a gente não pode ser egoísta e tentar agarrar o mérito. Porque Deus nunca vai conseguir usar o poder dele para benefício próprio. Porque se você for analisar em uma ótica geral, Deus é um ser altamente desenvolvido e inteligente. Então ele não precisa de nada além dele mesmo para viver. Então o papel dele é prover para os outros. Só que nem sempre os outros vão entender o que ele está provendo. Nem sempre as pessoas vão acreditar que aquilo é e vão justificar dizendo que não é, e vão dar desculpas e vão culpar o mundo, o universo, quando na verdade a verdade está na frente delas. Então nesse cenário, para você conseguir materializar o que você quer na sua vida, você tem que entender que você é um campo de vibração, imagem e semelhança de um Criador, que é a fonte central. Mas essa fonte central só vai permitir que você acesse o poder dela se você tiver o mesmo coração que ela, que é em prol de servir o outro, né? Servir as outras pessoas. Jesus, ele vem para a Terra, ele esvazia-se de todo o seu poder e então ele se entrega em uma cruz, porque esse é o verdadeiro poder. Nesse cenário, a gente tem então um conhecimento prático de o que é ser Deus, é se colocar no lugar do próximo. E aí como que tu faz para tu acessar frequências ou tu conseguir romper bolhas e acessar um resultado extraordinário em um curto prazo de tempo saindo do zero? Você precisa estar blindado com os códigos dessa fonte, desse universo. Ele tem certas chaves, sabe? Códigos que quando você tentar dar um passo, o seu inconsciente carnal ele vai falar para você que você está tentando dar um jeito na sua própria vida. E aí então você vai começar, mas por que eu mereço mais do que outras pessoas, né? Por que eu mereço mais do que o outro cara ali? E aí você não consegue fazer nada porque você acredita que você vai estar enrolando os outros, que você vai estar se achando melhor do que os outros. Mas na verdade não. Você é a imagem e semelhança de um Deus. É por isso que você procura tanto a vibração de querer crescer, querer ajudar o mundo, querer evoluir. Só que você olha para o seu exterior e fala, nossa, quem vai acreditar em mim? Que resultados eu tenho? Mas é porque até agora você está como Adão. Você foi expulso do jardim porque você rompeu uma dessas chaves. Você não seguiu o código e a conduta correta. E diz na palavra que Deus fez todos nós dentro de Adão. Então automaticamente o que está acontecendo é que você está tentando prover para você mesmo, desde que você nasceu, os seus pais, a sua família. Então é natural que a tua circunstância, o teu universo ao redor seja baseado
no merecimento dos teus pais e no merecimento próprio seu. E como você não está conectado intimamente com o Criador, você não consegue se sentir confiante o bastante para acreditar nas coisas que você tem que fazer e levá-las até o final. Então você para no meio do caminho, desiste quando o primeiro tombo acontece. Quando um tombo acontece é porque ainda não está limpa a frequência, ainda tem um pouco de ego, de interesse próprio dentro dela. Então o tombo acontece para que de fato tenha esse rompimento, para que você de fato consiga pensar, caraca, tinha algo que eu não estava vendo e Deus deixou eu acessar este erro para que eu coletasse dados e acertasse na próxima vez. Então você tenta de novo e você vai confiando que Ele já está provendo o necessário para você. E aí nesse cenário você começa a acessar frequências, porque você para de ouvir o exterior, o ruído do mundo, né? Você para de ouvir as pessoas ao seu redor que te desacreditam e você não pode culpar ela, os seus amigos, porque a primeira coisa que você faz quando você começa a procurar evoluir é tentar comunicar para os outros a tua mudança. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou estudando. E é normal vir a desmotivação dos outros. Por que é normal? Porque essa galera, ela não está conectada com a fonte, então ela não consegue acreditar nela mesma, porque todos os interesses pessoais dela mesma é para beneficiar ela mesma, porque ela acredita que ela tem que prover para ela mesma e não existe um criador, uma fonte de energia provendo. Então ela não consegue dar um passo, e quando você dá esse passo, ela olha para ti e ela vai te julgar por quê? Porque ela vai falar, cara, essa pessoa é igual a eu. Se ela deu esse passo é porque ela conseguiu ser egoísta o suficiente o quanto eu não consigo, porque eu só não dou esse passo porque eu não me sinto capaz, porque eu acho que eu vou estar enrolando os outros, porque eu acho que eu não mereço, porque eu não fiz nada de uau, eu não tenho resultado, olha o meu exterior. Só que quando você de fato entende que Jesus morreu numa cruz, e isso é um presente que vem de Deus, para que todo naquele que nele crê não pereça. Isso não é por meio de obras, mas é um dom que vem dele para que a gente consiga enxergar o tamanho do valor e do amor que ele tem por pessoas falhas como nós. A gente entende que a gente é imagem e semelhança e não tem nada que possa impedir isso. Então, vós sois deuses. Por que é que você ainda acha que você é um humano, um simples humano? Quando seu corpo vira um pó, mas a sua consciência continua. Então, nesse cenário, quando você entra nessa disrupção, né, mental, você entende isso, você começa a falar, cara, aquele projeto engavetado que eu não fazia, eu vou colocar ele no ar porque não é sobre mim. É sobre eu conseguir alcançar mais pessoas e levar essa mensagem de desprendimento, que Deus já está provendo. E elas têm que se perdoar dos seus traumas, perdoar os pais delas, perdoar a família toda, a linha neural delas, a árvore genealógica, e começar a acreditar que Deus é maior. Nesse cenário, então, você começa a sentir-se capaz, cada dia que passa, a fazer as coisas que tem que fazer, que você estava deixando na gaveta, porque você achava que você estava fazendo para você mesmo. Só que essa fonte que criou você e o universo, essa fonte já escreveu tudo que você está fazendo, ela já escreveu o teu processo, onde você assiste esse vídeo, descobre essa verdade, se desbloqueia. Então, a partir daí, o que você precisa entender? Que é tudo sobre frequência. Se você está em um ambiente que, de certa forma, você não é que enjoou, mas você está se sentindo procrastinando, arruma um jeito de sair dele. Isole-se de pessoas que não compactuam com o seu propósito agora. Não porque você não gosta delas, mas porque de fato você sabe que a cabeça e a sintonia delas não está conseguindo ler a tua. Então, no momento que você está mais fraco, naquele momento, você está lutando indo atrás dos seus resultados, seus recursos, você ficar próximo de pessoas que desacreditam de você vai fazer com que essa frequência, por você não estar 100% controlado, entre no seu campo. E aí você vai acabar se isolando e fazendo tudo dentro de um quarto. De novo, nem que você já tenha feito mais de 10 milhões na internet. Eu morava recentemente em Balneário Camboriú. E eu via que a cidade é top, curto pra caramba, pretendo voltar pra lá em breve, viajar e tudo mais, mas a questão é, eu saí de lá porque a frequência do lugar estava muito em busca do primeiro milhão. E eu tô em busca da realização do meu propósito aqui na Terra. Então, eu acredito que ele já está se realizando, ele não tem a ver em específico com quanto eu vou ganhar. Por mais que tenha muitas fontes abertas de recursos financeiros chegando na minha vida, a questão é quem que eu vou impactar com essa fonte de energia que o Criador está me permitindo receber para que eu use como uma munição para espalhar essa verdade para o mundo. Então, nesse cenário, ficar perto de pessoas que estão só buscando o primeiro milhão é como se eu falasse, cara, depois do primeiro milhão vai ter que tu fazer o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo, e você vai ficar nesse loop, nessa corrida infinita, até quando que você não vai entender que você tem um propósito escrito por Deus aqui na Terra e você está indo atrás da grana e das coisas para preencher necessidade de aprovação, que você não foi amado o suficiente pelos seus pais, ou alguém te traumatizou, então você está querendo mostrar algo para o mundo, quando de fato
Deus falou, de todas as coisas que ele fez, todas ele falou, é muito bom, é bom, é bom, é bom. Mas quando ele finalizou a obra e ele fez o homem e a mulher, ele falou, isso é muito bom. Então Deus já te aprovou. Deus disse que tu é para governar todas as coisas. Por que tu não se gruda nessa palavra mágica que o universo já deixou escrita? Gruda ela, tatua ela na tua alma. Vive ela como a tua verdade e para de querer buscar aprovação no exterior. A partir daí tu vai se sentir o suficientemente abençoado para conseguir acordar essas pessoas como tu que estavam no passado perdidas em busca dessa mesma aprovação. E aí você vai fazer projetos, produtos, coisas, mensagens, você vai vestir uma personalidade, você vai virar alguém que você tinha medo, mas você não está nem aí para você mesmo, porque não é sobre você, é sobre alcançar essas pessoas e desbloquear elas e levar a mensagem que Deus ama elas do jeito que elas são, entende? A partir do momento que você entender que Deus te desenhou do jeito que você é, só que sem esses traumas, você entendeu por que você foi desenhado assim, porque de fato era para você usar isso como uma isca para buscar as pessoas que estavam, né, e estão traumatizadas, como às vezes você pode estar agora. Então hoje eu venho para Dubai com condições, né, e não sei como que as coisas são, eu apenas confio no Criador. A questão é, no passado, quando eu não tinha condição, eu me ofereci de caseiro para os meus avós para cuidar de um sítio, onde eles não iam me pagar salário, eu ia cuidar de alimentar os animais, cuidar um pouco lá, eles só me deixavam em paz para que eu não tivesse que ficar perto das pessoas que desacreditavam em mim. Botei uma meta, em um ano farei 100 mil reais, em 2 meses fiz 100 mil, no próximo mês eu fiz 2 milhões em 30 dias, e eu já estava em Balneário, fui encantado com aquela frequência daquela cidade, fiquei lá durante 3 anos, e agora estou em Dubai, vencendo também a frequência daquele ambiente. Mas como eu digo, Deus sabe de todas as coisas. E se eu tiver que voltar para o meu sítio para gravar vídeo para vocês e estar com a minha paz de espírito para ensinar para vocês que não é sobre coisas materiais, eu voltarei. Mas se hoje eu alcanço lugares desse, não olhe para o Brian e pense, o Brian, olha lá, ó, tá em Dubai, isso aqui. Cara, isso tudo é um reflexo do que você está vendo de você mesmo. Pense, esse cara nem é mais o Brian, mano. Esse cara já se desbloqueou da maior parte dos traumas dele, da chave. Ele tá só servindo a humanidade e curtindo a vida dele no off, com a esposa excelentíssima dele. Então, o porquê que eu tô julgando esse cara? O porquê que de fato eu não tô fazendo o que ele tá fazendo ao invés de estar aqui reclamando? Porque eu ainda acho que eu faço por mim mesmo. E se eu faço por mim mesmo, ele também faz. E se ele tá fazendo por ele mesmo, ele tá errado. Entende? Porque ele se sente melhor do que os outros, mas na verdade não. Ele só se desprendeu totalmente dele. E eu ainda não. Então, se você ainda não se desprendeu de você mesmo, se você ainda não conseguiu desbloquear a sua identidade, essas palavras não entraram na sua alma, ou você já está no caminho, mas ainda precisa de ajuda, presta atenção. O que você precisa é perdoar as pessoas do passado, principalmente o teu pai. O teu pai que muitas vezes exigiu muito de ti, muitas vezes o teu pai que espancou tua mãe dentro de casa como o meu, muitas vezes perdoar a tua infância, porque tu achou que ela não foi justa o suficiente, você não nasceu numa família legal, você não teve condições, você, enfim, não fez uma faculdade ou não tem um diploma, então logo você não tem as medalhas que esse mundo materialista diz para você ter, para você evoluir. E é por isso que você, o seu inconsciente, não deixa tu dar o próximo passo. Só que tu tem uma medalha que Deus te deu e tá lá em Gênesis 1:26. Por que você não lê essa medalha? Ela é a maior de todas. Ela é o maior troféu. Com esse currículo, com essa medalha, você não precisa de nenhuma das outras. Entendeu? Fechou, meus lindos? Esse é o resumo do porquê que eu estou em Dubai. Não sei até quanto tempo. Acredito que vou ficar aqui uns 2 meses. Já estou 1 mês aqui, né? Vai ficar quente e aí depois a gente vê para onde vai. Fechou? Mas esse é o motivo de eu ter vindo morar aqui. Frequência, ambiência, ok? Não me enche os olhos, já falei para vocês. Mas às vezes os passos são estratégicos, a maior parte das vezes. E a estratégia dessa vez não fala com o exterior, quero vir me aparecer em Dubai, não. Por mais que muita gente possa pensar, a estratégia é, quero estar em paz comigo mesmo e com a minha frequência em dia. E se eu precisar mudar os lugares para acessar essa frequência, eu irei, tá? E é isso. Se você ainda não sabe o que eu faço, com o que eu trabalho, basicamente eu trabalho com digital marketing, mais voltado para uma metodologia própria que empresas bilionárias utilizam para criar um marketing competitivo e vencer os seus concorrentes nos leilões de anúncios e outros canais de venda. Se você quiser saber como que você pode conhecer mais do meu trabalho, tem um link aqui na descrição de um formulário. Você pode preencher ele bonitinho para quem sabe receber um diagnóstico da gente. Minha empresa te liga, algum dos meus colaboradores te selecionam e quem sabe você não cai em uma chamada de vídeo comigo para avaliar a tua empresa, o teu negócio ou como você começa no digital. Fechou? O link está aqui embaixo, tamo junto e fui!